O milionário à beira da morte ouve mendigo e revela segredo que ninguém sabia. A mansão de Otávio Almeida, uma obra-prima da ostentação, estava silenciosa. Mas esse silêncio logo se tornaria o fundo aterrorizante de um desabamento. Com paredes adornadas por arte moderna e mármore polido, aquele lugar era um símbolo de poder e frieza. Mas o destino tinha outros planos. Em uma fração de segundos, um estrondo ensurdecedor quebrou a calmaria e tudo começou a ruir. Otávio se viu preso, encarcerado sob escombros, seu corpo imobilizado pela própria riqueza. Quando pensava que a morte chegaria, uma figura tão inesperada quanto impressionante apareceu. Mateus, um garoto de rua, com olhos que transbordavam sabedoria e tristeza, encontrou Otávio. Um gesto simples, mas transformador. Ele entregou um relógio surrado a Otávio, como um símbolo de que seu tempo ainda não havia terminado. A frieza do milionário se derreteu diante da genuína humanidade do garoto. E em um último esforço, uma inquietação começou a instalar-se em sua mente. Quem era aquele menino? Qual era sua história? Determinado a entender a realidade que o cercava, Otávio mergulhou nas ruas sombrias onde as crianças, como Mateus, se tornavam invisíveis aos olhos da sociedade. E foi assim que conheceu Clara, uma menina muda que se comunicava através de desenhos. Em seus traços simples e cruentos, a dor pulsava. Ela retratou seus medos em papel amassado, um lar dilapidado, uma vida nas sombras. Otávio sentiu o aperto no peito. Era a cruel verdade do mundo que ele ignorava, mas agora não podia virar as costas. A ideia da Casa Aurora nasceu em sua mente, um abrigo que daria voz a crianças como Clara. Mas seu propósito logo encontrou obstáculos. Um diretor de abrigo, temeroso de perder o controle, começou a ameaçar seus planos. Aquela luta seria muito mais complexa do que ele imaginara. Otávio precisava ser astuto, enquanto enfrentava não só inimigos externos, mas também um segredo obscuro que sempre o acompanhou, conectado com a tragédia que assola a vida de tantas crianças. Em meio a essa busca por justiça social, a dor se precipitava em sua vida, projetando sombras do passado em cada esquina. A cada pequena vitória, como um desenho de Clara, a realidade se tornava mais entrançada e confusa. E em uma noite chuvosa, enquanto ele revisava anotações, uma pista sobre o passado de Mateus surgiu, revelando camadas que talvez mudassem tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. O último trem. Os primeiros raios de sol entravam pela janela da pequena estação de trem de Santo Agostinho, uma cidade pacata onde os dias pareciam se repetir como as páginas de um livro que nunca mudava. Entre os poucos passageiros que passavam por ali estava Lucas, um jovem de 28 anos com um sonho guardado há muito tempo. Ele era conhecido por sua voz mansa e jeito introspectivo, costurando palavras com a suavidade de quem toca um violão. No entanto, por trás desse semblante sereno, havia um desejo latente de explorar o mundo, de encontrar a melodia que faltava em sua vida. Lucas trabalhava como atendente em uma pequena loja de penhores, e sua rotina girava entre relógios quebrados e guitarras empoeiradas. O tic-tac incessante dos relógios o acompanhava, mas ele frequentemente sonhava em viajar para a praia em que passara as férias de infância. Seus olhos, de um azul intenso,
transbordavam uma mistura de ansiedade e determinação. "Você pode me ajudar?" perguntou ela, com a voz trêmula. Lucas, um tanto surpreso, assentiu. "Claro. O que acontece?" Ela respirou fundo. "Eu preciso de um bilhete de trem para a estação da Praia de Marisol. É urgente." A inquietude em sua voz fisgou Lucas. Sem saber por quê, ele se ofereceu para ajudá-la, embora não fosse parte de suas obrigações. "Deixe-me checar", disse ele, indo até o computador da loja. Enquanto buscava a informação, notou que tinha apenas um bilhete para o último trem do dia. Ele olhou para ela hesitante. "É o último trem hoje? Está disposto a ir agora?" Ela olhou fixamente para ele, como se medisse cada palavra. "Sim, eu preciso. Eu deixei algo muito importante lá." O que poderia ser tão importante? Uma parte de Lucas queria perguntar, mas preferiu não se intrometer. Ele emitiu o bilhete e os dedos dela tremiam ao recebê-lo. Era como se aquelas duas vidas tão diferentes tivessem se cruzado em um instante. "No que você está fugindo?" Ele se permitiu perguntar com uma curiosidade inesperada. Ela hesitou, um mistério pairando entre eles, e rapidamente respondeu: "Eu não estou fugindo, apenas estou seguindo." Um frio na barriga, uma antecipação. Lucas sentiu que havia algo a mais nessa história. "Você não me falou seu nome." "É melhor não saber", disse ela, já se afastando. "Próxima porta." Às vezes, os nomes carregam mais do que imaginamos. E, antes que qualquer resposta pudesse escapar de seus lábios, ela desapareceu na luz do dia. Lucas ficou parado, com o bilhete em mãos e uma pergunta atormentando sua mente. O que havia deixado para trás na praia? O que significava seguir? As dúvidas dançavam ao seu redor, misturando-se com o som dos relógios na loja. Com o coração pulsando mais forte, ele decidiu que não poderia simplesmente deixar aquilo escapar. Levou o bilhete consigo, sem ter certeza do que encontraria ao seguir aquele mistério. O som do último trem ecoava em sua mente, prometendo uma jornada inesperada que poderia mudar sua vida para sempre. Com o coração pulsando mais forte, Lucas decidiu que não poderia simplesmente deixar aquilo escapar. Levou o bilhete consigo, sem ter certeza do que encontraria ao seguir aquele mistério. O som do último trem ressoava em sua mente, prometendo uma jornada inesperada que poderia mudar sua vida para sempre. Ao chegar à estação da Praia de Marisol, o ar salgado do mar o envolveu como um abraço. O céu estava azul, mas uma nuvem escura pairava em sua mente. Ele seguiu em direção ao local onde o trem havia parado, a ansiedade crescendo a cada passo. O que a desconhecida havia deixado para trás? Por que a urgência? Enquanto caminhava pela areia, um pensamento surgiu. E se ela estivesse? A ideia o incomodou e fez seu coração acelerar ainda mais. Ele decidiu perguntar a algumas pessoas na praia, mas ninguém parecia saber de uma mulher que havia passado por ali. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, um grito rasgou o silêncio do lugar. Lucas virou-se, o sangue esfriando. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de algo na água. Uma criança, não muito mais velha do que 5 anos, estava de pé, apontando para algo na areia. Quando Lucas se aproximou, uma onda de desespero tomou conta dele. Era a mochila da mulher. Com um frio na barriga, ele se agachou, os olhos fixos na mochila surrada, desencontrada como a própria vida. Quando a abriu, uma onda de dor o atingiu. Dentro havia não apenas roupas, mas também um diário. Folhas amareladas com histórias e desenhos que pareciam se contorcer entre as páginas. Os desenhos continham figuras tristes, lágrimas desenhadas à mão,
Alguns rabiscos que pareciam representar uma casa em ruínas. Eram indicações de dor, ferramentas de uma verdade que talvez ele não estivesse preparado para descobrir. Lucas leu rapidamente algumas anotações, frases desconexas sobre fuga, sobre um pai violento e as noites de medo. O que estava acontecendo? A mulher parecia carregar um mundo de segredos. Enquanto analisava o diário, um homem robusto emergiu da multidão. Ele tinha uma expressão de raiva, olhos bêbados de desespero. "O que você está fazendo com a mochila da minha filha?" A afirmação inesperada atingiu Lucas como um soco no estômago, e em um segundo ele entendeu que o que estava diante dele era muito mais do que uma simples busca por respostas. A tensão cresceu. O homem gritava. Os rostos ao redor se tornavam curiosos e preocupados. Lucas tentou falar, mas as palavras não saíam. "O que aconteceu com ela? Onde está?" Ele finalmente conseguiu perguntar. "Não importa onde ela está. Você não deveria ter pego isso. Isso não é seu." O homem puxou a mochila com força, e Lucas hesitou, sentindo-se preso entre dois mundos, um desejo de ajudar e o medo da violência. Nesse instante, um tumulto se formou na praia. O grito de alguém ecoou ao fundo, e Lucas virou a cabeça para a direção do som. A mulher, a mesma que entrara na loja, estava ali, metros à frente, com os olhos arregalados, um olhar de pânico no rosto. O coração dele disparou ao vê-la, mas a sensação de alívio rapidamente se transformou em confusão. O que ela fazia ali? Por que não correu para o pai? E no silêncio carregado de tensão, ela fez um gesto brusco, e os olhos do homem se voltaram para ela. "Você disse que estava seguindo", ele gritou. "Seguindo o quê?" A resposta que se formava nos lábios dela poderia mudar tudo, e Lucas sentiu um nó na garganta ao perceber que o que quer que fosse estava prestes a expor um segredo sombrio, um vínculo que poderia romper laços e criar novos. O que ela revelaria agora? O que isso significaria para todos? Essa pergunta pairava no ar, enquanto a praia se tornava um palco de revelações que poderiam mudar suas vidas para sempre. A mulher olhou para o pai, seus olhos azuis transbordando emoções conflitantes. Um doloroso silêncio pairou enquanto todos, inclusive Lucas, aguardavam a revelação que poderia mudar tudo. As pessoas em volta respiravam fundo, sentindo a tensão no ar. O homem, ainda segurando a mochila, olhava fixamente para a filha, como se ela fosse a chave para um mistério há muito guardado. "Eu estava seguindo a verdade, pai." A voz dela parecia um grito desesperado, ecoando nas ondas do mar que quebravam suavemente na praia. "Seguindo a verdade sobre nós." Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? Ele podia sentir a curiosidade e a apreensão da multidão atrás dele, as cabeças se aglomerando, os sussurros se intensificando. Foi como um choque elétrico do qual ninguém podia escapar. "Não faça isso." O pai finalmente respondeu, a raiva transbordando. "Você não sabe o que está dizendo. Não toque nos segredos da nossa família." As palavras dele cortaram a atmosfera, e coisas que Lucas não entendia começaram a fazer sentido. Segredos? O que poderia ser tão devastador? A mulher, agora trêmula, atravessou um caminho entre o desejo de explicar e o medo de mais confrontos. "Você não pode mais me controlar. Eu não vou viver na mentira." No fundo, Lucas começou a perceber que aquela cena era algo muito maior do que um pai e uma filha discutindo. Era uma batalha interna. A multidão se movedora, os rostos confusos, espectadores de uma dor que não era apenas emocional, mas palpável. O nó se formava na garganta de Lucas ao sentir a intensidade da situação. "Essa mochila é prova do que você fez", o pai gritou, a voz embargada com raiva e mágoa. "Você quer envergonhar nossa família? Quer expor isso ao mundo?"
Os olhos da mulher brilharam com lágrimas não derramadas. Se não for por mim, que seja pelas outras crianças que vivem esse inferno. Ela começou a se afastar, mas antes que pudesse dar um passo, o pai se lançou na direção dela. "Espere!" gritou ele, e o movimento fez com que a multidão segurasse a respiração. Quantas vezes eu vou ter que dizer: esse não é o caminho. Você não sabe com quem está se metendo. E, em um ato impulsivo, ele puxou a mochila com uma força violenta. Neste exato momento, um grito ensurdecedor cortou o ar. Não de dor, mas de pânico. A multidão virou-se para o mar, em estado de choque. Uma onda enorme e inesperada se formava, indo em direção à praia como um tsunami, mas sem aviso. Era uma força da natureza que não poderia ser detida. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr em direções opostas, tentando escapar da água furiosa. Lucas, ainda parado, se virou para a mulher, que olhava para o mar com uma expressão de terror. "Vamos!" ele gritou, sentindo a adrenalina bombear nas veias. Mas antes que pudesse segurá-la, a onda se ergueu, um manto de água escura. Lucas, no impulso desesperado, segurou a mão dela. "Vem comigo!" E eles correram na direção contrária, o pai atrás, completamente atordoado. O mar chegou arrastando tudo em seu caminho, e Lucas sentiu a pressão do medo. A mochila flutuou, mas suas verdades, seus segredos, estavam prestes a se afogar sob as águas turbulentas. O que significaria isso? O que seria revelado naquela confusão feita de água e desespero? A onda fez um barulho ensurdecedor, engolindo gritos, levando não só sandálias, tocas e cabelos, mas também segredos que deveriam permanecer trancados. Com um último olhar, Lucas sabia que a vida de todos ali estava prestes a mudar. E toda a verdade sobre a mulher e o pai, estava prestes a ser exposta. E no meio do caos, um questionamento ficou claro na sua mente. O que mais estava submerso e prestes a ser revelado? Enquanto a onda se aproximava, Lucas sentiu o coração na garganta. A água vinha com uma força que fazia a areia tremer sob seus pés. Ele puxou a mulher para mais perto, mas a visão dela o deixou paralisado por um segundo. A expressão dela havia uma mistura de medo e coragem. Ela estava confrontando seu pai, e tudo ao redor parecia desaparecer. "O que você quer dizer com seguir a verdade?" o pai perguntou, agora com um tremor na voz. A raiva havia se transformado em um desespero profundo, que só alimentava a tensão. "Eu quero saber quem realmente somos!" ela gritou. "Você não pode mais esconder isso de mim." As palavras dela ecoaram, e um silêncio pesado se instalou ali. O mar avançava, e Lucas sentiu a água chegar às suas canelas. Mas ele não se movia. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e tudo girava em torno do revelador momento que estava prestes a acontecer. "Você não está pronta!" o pai gritou, segurando a mochila firmemente, como se fosse um escudo para proteger seus segredos. "Essas coisas não devem ser ditas." Lucas não conseguia entender. Que segredos poderiam ser tão devastadores? Ele olhou para a mochila, que agora flutuava perigosamente perto da água. Algo dentro dele dizia que ali estavam as respostas. A mulher, respirando ofegante, pareceu perceber a mudança em Lucas. "Eu não posso ficar mais aqui." Não depois do que descobri. Foi nesse instante que um grito cortou o ar. Não era apenas um grito qualquer, mas um grito de uma criança. Lucas virou-se. Uma criança pequena, sozinha, que parecia perdida entre as pessoas que tentavam escapar da onda. O coração dele disparou. Mais importante do que tudo, a segurança daquela criança era a prioridade. "Droga!" Lucas exclamou. "Ela está sozinha." E sem pensar duas vezes, ele soltou a mão da mulher e correu em direção à criança. O mar batendo em suas pernas, enquanto tentava não perder de vista seu destino. "Lucas!"
Não! A mulher gritou, mas ele não parou. A criança estava a poucos metros, escandalizada e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando chegou até ela, ele se agachou, tentando acalmar seu medo. Está tudo bem, eu estou aqui, vem comigo. E ele a pegou pela mão, começando a puxá-la em direção à segurança da areia. Mas quando Lucas virou-se, a onda tinha avançado, cobrindo mais do que ele imaginava. A água subia rapidamente. Ele podia ouvir o rugido do mar como um monstro faminto. O pai da mulher agora estava na margem, paralisado. Não, venham para cá, ele gritou, mas a onda o interrompeu e a espuma começou a engolir os pés de Lucas e da criança. A mulher ficou parada em um impasse entre os dois mundos. E foi nesse momento que, em meio ao caos, ela decidiu: pai, isso vai destruir a gente. E ela correu na direção de Lucas, empurrando as pessoas que a seguravam. Quando ela chegou, estendeu a mão para a criança. Vamos! A infância inocente da criança a fez confiar. E Lucas, segurando as mãos de ambos, começou a puxá-las para a praia. Mas o mar não tinha intenções de recuar. Uma nova onda se ergueu atrás deles, imensa e ameaçadora. A cena se tornou um espelho do que estava prestes a ser revelado. O pai, vendo os dois gritando, sentiu uma raiva desesperada, uma vontade de proteger os segredos que estavam prestes a explodir. Sem pensar, ele se lançou em direção a eles. Voltem! Ele gritou, e nesse momento o mundo pareceu parar. A onda subiu e um instante depois eles foram pegos pela força da água. Lucas sentiu a pressão da água. Ele lutou, segurando firme as mãos da mulher e da criança, enquanto a maré os arrastava. O pai estava longe, a expressão mudando de raiva para desespero. O mundo girava, e então, quando tudo parecia perdido, uma luz brilhou sob a água. Uma coisa estranha e brilhante. Lucas nunca viu nada assim. E a ideia de que esse brilho poderia ser a chave para tudo começou a crescer. O que era aquilo? Podia ser uma resposta? O caos e a pressão aumentavam. Todos estavam se debatendo, mas aquela luz parecia chamar Lucas. A luz! Ele gritou. Ali! Odem! E embora o pânico estivesse preso em seus olhos, algo dentro dele sabia que ali estava a resposta para os segredos que cercavam a mulher, o pai e a verdade que os prendia. Com o último esforço, ele puxou todos na direção da luz. E enquanto a água os envolvia, o brilho aumentou. E Lucas se lembrou de como cada um deles tinha suas próprias verdades a serem reveladas. O que aconteceria quando emergissem da água? Como suas vidas mudariam? A única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Lucas sentiu a pressão da água subindo rápido enquanto lutava para manter sua determinação. A luz brilhava perto dele, quase como um farol no meio do caos. Ele puxou a mulher e a criança em uma tentativa desesperada de escapar daquela onda. O pai estava atrás, uma sombra de desespero em seus olhos. O mar rugia como se soubesse que um segredo estava prestes a se revelar. Assim que a água os envolveu, um desespero tomou conta de Lucas. Ele estava prestes a ser submerso, mas ao invés de ficar paralisado, ele soltou a mão da mulher e segurou a criança com firmeza. "Vamos para a luz!" gritou, na esperança de que alguma força o ajudasse a avançar. E foi naquele momento, enquanto lutavam contra a fúria do mar, que uma sensação estranha invadiu Lucas. Algo não estava certo. Uma corrente de energia passou por ele quando conseguiram finalmente emergir da água, ainda agarrados um ao outro. Parecia que a luz estava chamando, revelando não só o caminho,
mas também um pedaço do passado que estava escondido. A mulher, física e emocionalmente exaurida, ergueu o olhar para o pai, que agora lutava na beirada, tentando se equilibrar. Pai, está tudo bem? A voz dela soava como uma fragilidade em meio ao rugido do mar. Mas a pergunta ficou perdida na intensidade do momento. A resposta não vinha. Ele parecia preso, seus olhos cercados de frustração. A mochila! Lucas gritou, olhando para a água que ainda cobria a praia. A mochila flutuava, mas não estava sozinha. Um brilho metálico se destacou na superfície da água. O que é aquilo? Seus instintos gritavam que havia algo ali, algo importante. O coração batia forte enquanto ele começou a se dirigir novamente para a água. A mulher fez um movimento para segui-lo, mas o pai, recuperando-se, gritou: Não! Fiquem longe! Aquilo não é seguro! A tensão entre eles era palpável. A verdade, os segredos, tudo estava prestes a vir à tona. Lucas hesitou. Afinal, por que o pai estava tão apavorado? A fragilidade da mulher aumentava ao ver a luta interna deles. Eu preciso saber. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Sua voz estava carregada de emoção, mas o pai estava tão envolto em sua própria discussão que parecia não ouvi-la. A mochila estava se afastando, levada pela corrente, e Lucas não podia deixar aquilo escapar. Ele sentiu ali a chave para todas as perguntas que estavam martelando em sua mente. Então decidiu. Sem olhar para trás, pulou novamente na água, sem se importar com o que estava em jogo. Com um movimento rápido, ele agarrou a mochila, sentindo a textura do pano molhado sob suas mãos. A pressão do mar o puxou para o fundo, mas ele lutou, segurando firme. Quando finalmente subiu, ofegante, Lucas viu a expressão horrorizada do pai. O homem gritou algo, mas seu eco se perdeu na briga do mar. Lucas abriu a mochila assim que conseguiu se arrastar de volta para a areia. E diário, as roupas, tudo parecia tão normal até que um envelope selado apareceu. E o coração dele parou. O que é isso? Murmurou, enquanto a mulher olhava por cima do ombro, petrificada. Não, não abra isso. O pai rugiu, angústia transformando sua voz. A intensidade de seu olhar perfurava Lucas, mas ele não podia parar. A curiosidade, a urgência, tudo o que vinha se acumulando dentro dele implorava para ser revelado. Com mãos trêmulas, Lucas retirou o envelope. Um nome escrito em letras manuscritas fez seu estômago se apertar. Era Mateus, o mesmo nome que a mulher mencionara antes. Que o mesmo Mateus que salvou Otávio da morte, todo o mistério estava se entrelaçando em seus pensamentos. Mateus? O que isso significa? A mulher piscou confusa e nervosa, enquanto o pai a puxava para longe. Isso não é possível. Que isso não esteja mais em sua vida! O homem gritou, agora com um desespero profundo, como se cada palavra fosse uma tentativa de proteger um mundo prestes a desmoronar. O coração de Lucas estava disparado. Ele olhou para a mulher, então para o homem. O que mais eles guardavam? Que segredos estavam ali, escondidos sob a superfície? Todos estavam em um limiar que não podiam simplesmente ignorar. Mas antes que pudesse abrir o envelope, uma nova onda se ergueu, promissora de um desfecho trágico. Lucas percebeu que havia muito mais a ser resolvido. Segredos estavam prestes a se espalhar, e a praia agora testemunharia não apenas uma luta contra a natureza, mas contra as verdades que estavam enterradas por muito tempo. A consciência de que tudo poderia mudar, uma vez revelado, dominou a cena. E no fundo de seu coração, Lucas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas, com a mochila em mãos, sentiu um frio na espinha.
O envelope trazia um nome que agora parecia pesar como chumbo: Mateus. Ele olhou para a mulher. Seus olhos estavam arregalados e a expressão de decepção e esperança transparecia. "O que isso significa?" perguntou ela, como se estivesse tentando desvendar um enigma. "Não sei, mas precisamos abrir." Lucas sentiu sua própria ansiedade crescendo, a adrenalina em seu sangue pulsando com força. Ele virou-se para o pai da mulher, cujos olhos estavam fixos na mochila, um misto de horror e desespero. "O que você está escondendo sobre Mateus?" O questionamento fervia no ar. "Pare! Isso não é da sua conta!" o pai exclamou, e algo na sua voz soava como um aviso. O pânico que aparecia por trás da raiva revelava muito mais do que ele gostaria que fosse visto. Lucas sentia que um segredo inquietante estava prestes a emergir das sombras. E quando ele finalmente começou a rasgar o envelope, uma onda colossal se erguia atrás deles. Uma explosão de água brotou, um rugido que misturava os sons do mar com gritos de pânico. As pessoas ao redor começaram a correr, mas a visão da luz que emanava do envelope hipnotizou Lucas. Ele não podia nem mesmo pensar na fuga. O mundo ao redor desapareceu. Com um movimento acelerado e decidido, rasgou o envelope. Dentro havia uma foto desgastada. Os rostos na imagem eram familiares, mas uma sensação de estranheza tomava conta. A mulher se aproximou e olhou por cima do ombro dele. "Quem são eles?" Sua voz tremeu, mas Lucas estava sem palavras. Na imagem, além de Mateus, estava uma mulher que ele reconheceu, mas que nunca pensou ver de novo. Era a mãe da mulher. Ele nunca soube que elas tinham essa conexão. "Mãe?" ela sussurrou. A incredulidade na voz dela era palpável. "Como você tem isso?" O pai a encarou, a garganta apertando-se com raiva e dor visíveis. "Chega!" ele gritou, e algo em seu tom trouxe um arrepio a todos ali. "Vocês não entendem. Isso não é algo que vocês podem arrastar para a luz. A verdade é muito pior do que imaginam." Antes que alguém pudesse responder, uma onda gigantesca se ergueu como um monstro indomável. E então, em um instante fatídico, a força do mar engoliu o chão sob seus pés. Lucas não estava preparado. A água os puxou de uma vez, e o som deixava um vácuo de desespero. Lucas, segurando a mão da mulher, percebeu uma pressão intensa. Olhos arregalados, tentaram nadar contra a correnteza, mas a força da água os arrastou para baixo. Ele viu o rosto do pai se contorcer em desespero. "Segurem-se!" gritou. Mas a corrente era forte demais. Enquanto se submergiam, a foto escorregou das mãos de Lucas e se perdeu na espuma da água. No fundo do mar, aqueles segundos pareceram eternos. Ele lutou, precisando respirar. A visão escureceu ao seu redor, e a sensação de afundar o invadiu. E então, uma luz, um flash que cortava a escuridão. Lucas não sabia se era real ou se sua mente estava brincando com ele. Mas de repente, sentiu uma mão o puxando. Ele se virou e viu a mulher. Seus olhos azuis brilhando com uma energia surreal. "Vamos, precisamos escapar!" E Lucas entendeu que ela era mais forte do que ele pensava. A determinação brilhando no meio da tormenta. Ao voltarem à superfície, o pai estava flutuando. E a mulher gritou, mais forte do que nunca: "Pai, o que você escondeu? O que aconteceu com Mateus?" Mas a resposta já não importava. Uma nova onda se aproximava, pronta para mudar tudo novamente. Sentimento de impotência consumiu Lucas. Ele sabia que segredos agora estavam mais perto de serem revelados do que nunca. Mas a água já começava a engolir tudo de novo. O que mais estava submerso, prestes a ressurgir e transformar tudo.
Lucas não tinha ideia, mas sabia que suas vidas estavam em risco, e não estava apenas lutando contra o mar. Estava lutando contra verdades que poderiam destruir o que restava de uma família. Ou talvez salvar todos eles. Lucas, com a mochila em mãos, sentiu um frio na espinha. O envelope trazia um nome que agora parecia pesar como chumbo. Mateus. Ele olhou para a mulher. Seus olhos estavam arregalados e a expressão de decepção e esperança transparecia. "O que isso significa?" perguntou ela, como se estivesse tentando desvendar um enigma. "Não sei, mas precisamos abrir." Lucas sentiu sua própria ansiedade crescendo, a adrenalina em seu sangue pulsando com força. Ele virou-se para o pai da mulher, cujos olhos estavam fixos na mochila, um misto de horror e desespero. "O que você está escondendo sobre Mateus?" O questionamento fervia no ar. "Pare, isso não é da sua conta." O pai exclamou, e algo na sua voz soava como um aviso. O pânico que aparecia por trás da raiva revelava muito mais do que ele gostaria que fosse visto. Lucas sentia que um segredo inquietante estava prestes a emergir das sombras. E quando ele finalmente começou a rasgar o envelope, uma onda colossal se erguia atrás deles. Uma explosão de água brotou, um rugido que misturava os sons do mar com gritos de pânico. As pessoas ao redor começaram a correr, mas a visão da luz que emanava do envelope hipnotizou Lucas. Ele não podia nem mesmo pensar na fuga. O mundo ao redor desapareceu. Com um movimento acelerado e decidido, rasgou o envelope. Dentro havia uma foto desgastada. Os rostos na imagem eram familiares, mas uma sensação de estranheza tomava conta. A mulher se aproximou e olhou por cima do ombro dele. "Quem são eles?" Sua voz tremeu, mas Lucas estava sem palavras. Na imagem, além de Mateus, estava uma mulher que ele reconheceu, mas que nunca pensou ver de novo. Era a mãe da mulher. Ele nunca soube que elas tinham essa conexão. "Mãe?" Ela sussurrou. A incredulidade na voz dela era palpável. "Como você tem isso?" O pai encarou, a garganta apertando-se com raiva e dor visíveis. "Chega!" ele gritou, e algo em seu tom trouxe um arrepio a todos ali. "Vocês não entendem. Isso não é algo que vocês podem arrastar para a luz. A verdade é muito pior do que imaginam." Antes que alguém pudesse responder, uma onda gigantesca se ergueu, como um monstro indomável. E então, em um instante fatídico, a força do mar engoliu o chão sob seus pés. Lucas não estava preparado. A água os puxou de uma vez, e o som deixava um vácuo de desespero. Lucas, segurando a mão da mulher, percebeu uma pressão intensa. Olhos arregalados tentaram nadar contra a correnteza, mas a força da água os arrastou para baixo. Ele viu o rosto do pai se contorcer em desespero. "Segurem-se!" gritou, mas a corrente era forte demais. Enquanto se submergiam, a foto escorregou das mãos de Lucas e se perdeu na espuma da água. No fundo do mar, aqueles segundos pareceram eternos. Ele lutou, precisando respirar. A visão escureceu ao seu redor e a sensação de afundar o invadiu. E então, uma luz, um flash que cortava a escuridão. Lucas não sabia se era real ou se sua mente estava brincando com ele. Mas de repente sentiu uma mão o puxando. Ele se virou e viu a mulher, seus olhos azuis brilhando com uma energia surreal. "Vamos, precisamos escapar!" E Lucas entendeu que ela era mais forte do que ele pensava, a determinação brilhando no meio da tormenta. Ao voltarem à superfície, e a mulher gritou, mais forte do que nunca: "Pai, o que você escondeu? O que aconteceu com Mateus?" Mas a resposta já não importava. Uma nova onda se aproximava, pronta para mudar tudo novamente.
O sentimento de impotência consumiu Lucas. Ele sabia que segredos estavam mais perto de serem revelados do que nunca, mas a água já começava a engolir tudo de novo. A mulher, olhando fixamente para o pai, parecia a ponto de estourar. Você não pode mais esconder isso de mim. Os olhos dela relampejavam de raiva e dor. Até Lucas sentiu aquilo, como se eles fossem parte de algo maior que agora emergia. E então o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, a voz de uma criança. Lucas olhou e viu uma garotinha bem ali na água, lutando para se manter à tona. Oh, não! Ele estava prestes a se mover, mas o pai da mulher, em um ato de desespero, gritou: Deixa! É um truque! Eles estão vindo atrás de nós! Mas ela precisa de ajuda! Lucas gritou, a urgência tomando conta do seu corpo. O homem, com uma expressão que combinava medo e raiva, gritou de volta: Você não entende! Isso pode custar nossas vidas! E com isso, ele deu um passo para trás na água. Lucas estava em choque. Ele queria ajudar a criança, mas também entendia que o pai estava preso em sua própria batalha. As ondas estavam cada vez mais altas. A mulher o puxou. Vamos, Lucas, se perdermos tempo, será tarde demais. E como se tudo estivesse conspirando, outra onda gigante se ergueu, levando a criança e agitando a água como se a ânsia da verdade estivesse prestes a desmoronar. Lucas olhou para a mulher, para o pai e então para a criança. Eu não posso deixar isso acontecer. E com um impulso, mergulhou novamente em direção à garotinha, mesmo sabendo que o pai estava certo sobre o perigo. No fundo da água, ele percebeu. Mateus não era apenas um nome qualquer. Era a chave que conectava suas histórias. Enquanto nadava em busca da criança, o peso da verdade o pressionava. Talvez esse fosse o momento em que tudo mudaria. A luz que havia visto antes piscou novamente. E tudo o que ele pensava que entendia sobre a família da mulher, sobre o passado, estava prestes a desmoronar. Lucas se perguntava: o que mais estava submerso e prestes a vir à superfície? Poderia esse resgate desencadear uma verdade ainda mais devastadora? Ele sabia que cada segundo contava, e o tempo estava se esgotando. Lucas, ainda mergulhado na adrenalina, começou a nadar em direção à criança. As ondas batiam com força, o sal da água alastrando sua boca. Ele segurava a mão da garotinha. A expressão de medo no rosto dela era tão intensa que parecia prender seu coração. O tempo parecia se estender, e as vozes ao fundo ficavam mais distantes, quase como um eco. Venha, estou aqui! Gritou. Mas ao puxar a criança para mais perto, uma nova onda surgiu atrás deles, colossal e poderosa. O céu escureceu por um segundo, e a sensação de pânico tomou conta dele. Ele virou a cabeça e viu a mulher e o pai, ambos paralisados, os rostos estampados de horror. Lucas, não! O grito da mulher cortou o ar, mas já era tarde demais. A onda os atingiu, como um muro de água. Lucas e a garotinha foram puxados para baixo em um turbilhão de espuma e desespero. Ele lutou para se manter à tona, sentindo seus pulmões queimarem. Em meio ao caos, a garotinha começou a se debater. O olhar dela era de terror puro. Mãe! Ela gritou, e uma onda de tristeza invadiu o peito de Lucas. O que mais ele poderia fazer? No fundo da água, ele vislumbrou um feixe de luz. Era essa luz que parecia saber o que estava acontecendo. Em um impulso, ele a puxou mais para perto e nadou com todas as forças, mas a correnteza era implacável. A mão dela escorregou da sua e ele a viu se distanciar. Não! Gritou, com a voz abafada pela água, uma sensação de desespero atravessando seu corpo. Mas, inexplicavelmente, a luz começou a brilhar mais intensamente,
como se soubesse que ele estava perdido. Com um último fôlego, Lucas se lançou na direção da luz. E ali, em um instante surreal, ele sentiu como se estivesse sendo puxado para cima, como uma força invisível o levasse de volta à superfície. Ao emergir, a visão era caótica. Ele olhou ao redor, vendo a mulher e seu pai lutando contra as ondas, assim como o resto da multidão que tentava encontrar segurança. O mar ainda rugia, mas a garotinha, ela estava ao seu lado, tremendo, mas viva. Com um sorriso de alívio, Lucas a puxou para perto. Vamos, precisamos sair da água. E, enquanto nadavam para a areia, a água recuava, mas não sem deixar vestígios de destruição. Assim que conseguiram alcançar a costa, Lucas se virou e viu algo que fez seu coração parar. A mochila flutuava, e um objeto brilhante se destacou na areia. O envelope que ele esquecia. Antes que pudesse pensar, o pai da mulher, em um ataque de raiva e pânico, foi na direção do envelope, gritando: "O que você está fazendo? Não toque nisso!" Era como se ele estivesse vendo um fantasma. Lucas, desapontado e confuso, olhou para a mulher. O que está acontecendo? O que há de tão importante, de tão perigoso? A mulher estava paralisada, como se a cena diante dela estivesse tirando sua coragem. "Pai, por favor!" ela implorou, a voz cheia de angústia. "O que você está escondendo? Se Mateus é de verdade, precisamos saber." Mas antes que o homem pudesse responder, um novo grito ecoou. Era a garotinha novamente, chamando por sua mãe, que é a fonte de seu desespero. A dor apunhalou Lucas. Mas o que poderia fazer a não ser segurar a mão da menina mais firme? E no meio dessa confusão, ele quase se esqueceu da mochila na areia. Ainda assim, o mistério parecia mais forte do que ele. Foi então que o pai da mulher, tomado por uma explosão de emoção, pediu a atenção de todos. Mateus não é apenas um nome. Ele é a razão do nosso sofrimento. As palavras caíram como um raio, deixando todos em choque. Como assim? Lucas e a mulher gritaram em uníssono. O olhar do homem estava cheio de desespero e raiva. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. E nesse momento, enquanto as ondas continuavam a rugir, algo dentro da realidade de todos aqueles presentes estava prestes a desmoronar. A revelação soava como uma bomba, e o que antes parecia ser uma simples busca por respostas, agora se transformava em uma luta por sobrevivência. O que Mateus realmente significava para todos, a verdade estava prestes a emergir, como a própria maré. E Lucas sentiu o nó na garganta se apertar. O que mais estava escondido nas profundezas? Enquanto a onda colossal se desintegra, a tensão entre os três explode. O pai, agora com o rosto marcado pela dor e raiva, parece enfrentar um cataclismo emocional. Mateus foi um erro que pode destruir tudo. Sua voz ecoa com um desespero palpável, quase ensurdecedor. Lucas sente o aperto no peito. O que Mateus tinha a ver com tudo isso? Ele observa a mulher, seus olhos azuis transbordando emoção. "Tudo bem, pai", ela murmura, como se estivesse começando a entender. "Precisamos da verdade, mesmo que doa." O ambiente está carregado de tensão, o som do mar rugindo ao fundo, como um aviso sombrio. Em um ato de bravura, ela se vira para Lucas, desafiando-o a abrir o envelope. "Você precisa saber. Nós todos precisamos. Ao seu lado, eu não tenho medo." Com um movimento resoluto, Lucas arranca o papel da mochila, segurando-o com as mãos trêmulas. "Então, vamos descobrir juntos." A respiração acelera. Ele rasga o envelope e o abre, desvelando o que estava escondido. O que ele vê é uma carta. As palavras são carregadas de culpa e dor. Alguém fala sobre um passado de segredos obscuros, como a vida de Mateus, que foi mal escrita
no livro das muitas vidas da mulher ao seu lado. Um acidente, um erro que nós cometemos. E Mateus? Ele não merecia ser envolvido nisso. A verdade se derrama como um torrente, revelando memórias que estavam enterradas por muito tempo. As lágrimas se acumulam nos olhos da mulher, enquanto ela lê e relembra. Eu não sabia que ele tinha sofrido tanto. O pai, agora em um misto de dor e compreensão, se aproxima. Eu tentei proteger você, mas foi em vão. A ferida do passado finalmente se expande, e os três estão unidos na dor. De repente, um grito ressoa na praia. É a garotinha, que encontra força para chamar a mulher. Tia, tia! Criança se lança em seus braços, o medo ainda presente, mas agora misturado a um laço de amor. A mulher a acolhe, e Lucas sente a cena se tornar mais que um momento. É um renascimento no meio do caos. Está tudo bem agora, ela diz suavemente, enquanto o pai observa, uma sombra de tristeza percorrendo seu rosto. Ele hesita, sua armadura de pai superprotetor se desfazendo. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer certo agora. Lucas percebe que naquele instante eles se encontram. Os segredos, as dores, tudo estava à luz do dia. Mas a jornada não termina aqui. A mulher, agora mais forte, vira-se para Lucas. Precisamos construir um abrigo, não apenas físico, mas emocional. Um lugar seguro para todos nós. E com isso uma nova determinação surge. Um projeto para transformar dor em esperança. Um espaço para acolher os que precisam. A ideia vibra no ar. Até mesmo os pássaros parecem concordar. O pai, emocionado, pega a mão da filha. Vamos fazer isso juntos. E eles se unem na promessa de reescrever suas histórias. As ondas ainda quebram ao fundo, mas agora tem um novo eco, um eco de renascimento. E enquanto as pessoas em volta começam a se mover, Lucas se sente parte de algo maior. Uma mudança começando ali, naquela praia caótica, mas cheia de promessas. A cena vai se desvanecendo, mas uma pergunta paira no ar. Qual será o próximo passo? Como essas vidas se entrelaçarão para se tornar um símbolo de cura? Porque assim como as ondas, a dor pode empurrar para longe, mas sempre traz de volta novos começos. E agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Não deixe essa história acabar sem fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é crucial para o crescimento deste espaço. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs podem ajudar a dar voz a essas histórias. Vamos juntos?